paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela nos fala aqui a carta aos Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 para a sua meditação. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Aqui nós estamos deparando com um texto da palavra de Deus, que é um despertar para nós. É um despertar, porque todos nós hoje desejamos os céus. Todos nós hoje desejamos estar com Cristo. Mas nem todo mundo quer hoje deixar o pecado. Ninguém hoje quer deixar de viver uma vida mundana. E quer continuar vivendo na prática do pecado e confiando mais nas coisas deste mundo do que no Deus que nós servimos. Devemos confiar mais em Deus. E a Bíblia nos mostra aqui que nos convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Porque é através do nosso ouvir é que nós somos libertos, nós somos transformados. É que nós adquirimos a fé perfeita. Então ele fala, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aqui está dizendo, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, amado, no céu não pode habitar o pecado. Quando Satanás pecou, ele foi expulso do céu, ele, uma terça parte de anjos, e foi lançado por terra, porque lá no céu não pode habitar o pecado. E como nós queremos alcançar os céus em pecado? O caminho da salvação é um caminho com a porta estreita. Jesus disse que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Porque não querem se desprender do pecado, da iniquidade, da transgressão. Jesus condena aquele que pratica a iniquidade. Não é que você cometa. Cometer é normal, a gente vai sempre cometer. Mas viver na prática do erro. E as pessoas hoje deixou que a palavra de Deus não tem mais efeito na sua vida. Como a própria Bíblia fala, na carta de Paulo a Timóteo, que nos fins dos tempos, muitos ajuntariam doutores segundo as suas próprias concupiscências. As pessoas hoje estão procurando pastores, líderes, que preguem que aquilo que eles vivem ou aquilo que eles pensam está correto. Então eles estão arrumando pastores, doutores, para pregar de acordo com o que eles vivem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não está mais fazendo efeito na sua vida. Então, os fins dos tempos está próximo. Os fins dos tempos está chegando. E quando você mostra uma pessoa um erro, ela procura uma outra igreja que o cara fala assim, não tem nada a ver não, pode ficar aqui que isso não é pecado não, aqui é tranquilo. Porque eles não estão preocupados com a sua alma. Eles estão preocupados somente em encher a igreja. Eles não estão preocupados em dar conta dela diante de Deus, da sua alma. E todos nós vamos ser julgados diante de Deus por aquilo que falamos, por aquilo que ensinamos. Diante de Deus, tudo que a gente faz, tudo que a gente ensina, nós vamos ser cobrados. A Bíblia diz isso. Então quero hoje, nesta noite, pedir a você, como a Bíblia nos fala aqui, convém nos atentar com mais diligência. Tem que prestar mais atenção.
para que as coisas que já temos ouvido. Nós estamos aqui pregando que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado. Jesus tomou sobre si os teus pecados para fazer de você santo, irrepreensível, inculpável, como diz em Colossenses 1:22. Mas as pessoas não conseguem tomar posse disso. Elas são pecadoras quando está no mundo, e quando está dentro da igreja continua sendo pecadora, mesmo sendo membro, dizendo e achando que ela é membro de um corpo de Cristo. Como que Jesus pode ser cabeça de um corpo totalmente em pecado? Se Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo, somos as pessoas que formamos o corpo de Cristo, como podemos ser pessoas pecadoras? Preste atenção nisso. Atenta com mais diligência para a palavra de Deus. Procura ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Procura ser mais comprometido com a verdade. Porque a verdade é esta: conhecerei ela e ela te liberta. Porque se o Filho vos libertar, tu verdadeiramente será livre. E conhecer a verdade é conhecer Cristo. O que Ele fez por você? Por que Ele morreu por você? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Ele havia tirado o pecado no seu batismo, foi levado ao deserto, como era feito em Levítico 16, e quando Ele voltou, Ele dizia aos pecadores que perdoados estão os seus pecados. Mas as pessoas não conseguem tomar posse que Deus deu a Ele a condição de ser justo e santo. Por isso que Jesus, após receber o batismo e vir ali do deserto, Ele entrou no templo e deram a Ele o livro do profeta Isaías. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 17. E ele leu justamente aquele trecho que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, libertar os cativos, né? Então Jesus começou a mostrar o porquê Ele veio, para trazer liberdade aos presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ali eles começaram a razoar entre si, e Jesus começou a mostrar que Ele era muito maior do que o profeta Elias e que o profeta Eliseu. Jesus falou, no tempo de Elias, havia várias viúvas lá, e Elias só apenas socorreu uma. Como diz, eu estou aqui para socorrer todas. No tempo de Eliseu, havia vários leprosos. Eliseu apenas só curou um. Eu estou aqui para curar todos os leprosos. Então Jesus veio para salvar toda a humanidade, para limpar da lepra do pecado todo ser vivo na face da terra. Então eu quero deixar essa mensagem para a sua reflexão. E eu pergunto a você: Ele fez ou não fez? Ele limpou ou não limpou? Ele morreu ou não morreu? Ele pagou ou não pagou? E por que as pessoas não tomam posse?